E aí, curiosas e curiosos, bem-vindos de volta aqui no meu canal. E eu aposto que você já conhecia a história do filme O Chuck, o Brinquedo Assassino, ou que você já, ou pelo menos ouviu falar desse filme, mas eu acredito que você não sabia que esse filme, a história do filme, ela foi inspirada em eventos reais. É isso mesmo, gente. A história do filme foi inspirada toda em eventos reais, só que a história verdadeira, acredito eu, que ela seja um pouco mais macabra do que a do filme, foi o que eu achei. E é essa história que eu vou contar hoje pra vocês, gente. Então, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, não esquece, gente, por favor, deixa o like aí pra me ajudar, tá bom? Se inscreve no meu canal também pra me ajudar, beleza? E não esquece de compartilhar, porque compartilhando também me ajuda muito, porque assim, dá visualização para outras pessoas, tá bom? Então é isso, então agora vamos lá pro nosso vídeo, para a história de Chuck. Então, gente, tudo começou foi em abril de 1989, quando foi lançado o filme Chuck, o Brinquedo Assassino, que foi, assim, vamos dizer, um dos filmes mais cômicos de terror da história do cinema. Então, no filme, para vocês saberem um pouquinho mais, é um psicopata chamado Charles Lee Ray. Ele, após ele ser morto num tiroteio com a polícia, ele transfere a alma dele pro corpo de um boneco. E a partir daí esse boneco ele começa a andar, ele começa a falar e esse boneco também adota o nome de Chuck. E a partir daí um menino chamado Andy, ele ganha esse boneco da mãe dele de presente de aniversário. E a partir daí a vida desse menino acaba se tornando um total pesadelo. Essa foi contando um pouquinho para vocês da história do filme. Agora a gente vai partir para a história verdadeira. Bom, gente, daí para vocês entenderem, esse boneco ele existiu de verdade, mas ele não era parecido com esse boneco do filme. Ele era um boneco assim, de pano, né, meio de pelúcia, tipo costurado à mão mesmo. Ele era meio mais branco e ele vestia tipo um uniforme tipo de marinheiro e ele segurava um ursinho, um leãozinho de pelúcia. Hoje em dia ele vive num museu na Flórida, tipo Annabelle numa caixa de vidro, sabe? Pra ficar lá uma coisa mais, vamos dizer, segura. Mas voltando na história, lá atrás, em 1904, esse boneco ele era de propriedade de um menino chamado Robert Eugene Otto. Esse menino ele morava na ilha de Key West, na Flórida. O Eugene Otto, como ele gostava de ser chamado, ele viveu a maior parte da sua vida na mansão Artistic House, que hoje em dia lá é um hotel, se tornou um hotel. Nessa mansão tinham muitos empregados e diziam que eles não tratavam, os patrões não tratavam muito bem os empregados. Uma jovem, ela resolveu presentear o filho dos patrões, que era o Eugene, né, o Gene, resolveu presentear ele com um boneco. O boneco, ele era um boneco assim muito único, muito diferente, é como se existisse só ele mesmo, né? Foi fabricado só um boneco, vamos dizer assim, né? Não sei se dá pra entender. Mas esse boneco ele tinha o tamanho de uma criança mesmo. E ele vestia as próprias roupas do Eugene quando ele era pequeno. E ele também tinha olhos de vidro. Ele era de pano, mas ele tinha olhos de vidro. Um detalhe assim muito importante é que a irmã do Eugene, ela tinha morrido recentemente, um pouco antes dele ganhar esse boneco. E ele tinha ficado assim muito abalado com a morte da irmã. Então, quando ele ganhou esse boneco, ele realmente ficou muito apegado nele e ele acabou se tornando realmente o melhor amigo do Eugene. Então, um dia o Eugene disse para os pais dele que a partir de agora não era mais para chamar ele de Robert, só de Eugene mesmo, porque Robert ia ser o nome do boneco. Quer dizer, ele deu o primeiro nome dele pro boneco. Então, a partir daí, os dois passavam o dia todinho juntos. E o Eugene levava o boneco dele, o Robert, para todo lugar onde ele ia. Os dois viviam agarrados. E até um lugar na mesa ele ganhou. Pois é.
Então, a partir daí, não demorou muito para os pais do Eugene começarem a perceber que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Porque eles até achavam, entre aspas, normal ouvir o Eugene conversando com o boneco. Mas quando eles começaram a perceber e eles começaram a achar que o boneco estava respondendo. Aí a coisa começou a ficar complicada. Pois é. Por exemplo, também quando qualquer tipo de coisa estranha acontecia na casa, quando eles iam perguntar pro Eugene o que aconteceu, o Eugene sempre respondia: Mamãe, foi o Robert. Os vizinhos eles alegavam que viam às vezes o boneco ele andar, correr de janela em janela, passar de janela em janela quando eles não estavam em casa, né? E também se sabia que o boneco ele emitia alguns sons estranhos e muitas vezes até risadas assim estranhas. E já chegou a ser visto, dizem, né, que já chegou a ser visto esse boneco ele correr de uma sala para outra. Jesus. O Jimmy ele gritava às vezes à noite e tinha barulhos no quarto do Eugene. Quando os pais chegavam, os móveis estavam derrubados, o quarto estava assim, tipo uma lástima mesmo. E quando eles perguntavam, era o que ele sempre dizia. Foi o Robert quem fez isso. Os empregados eles viviam todos assustados. E todas as roupas da casa normalmente apareciam sempre rasgadas, né? E era sempre isso que acontecia. Em todo caso, o Eugene ele acabou crescendo, ele ficou adulto, ele se casou e o Robert sempre com ele. Então, uma tia da família veio para visitar eles e quando chegou lá achou toda essa história muito esquisita, né? E ela disse: vamos trancar o Robert no sótão. Então, o que vocês acreditam que aconteceu? Essa tia apareceu morta. Até então, o que se diz é que foi por um ataque cardíaco. Ela tinha morrido dormindo e disse que foi um ataque cardíaco. Então, depois disso, a mulher do Eugene, ela foi e ela trancou o Robert no sótão sem o Eugene saber. Quando o Eugene ficou sabendo, ele ficou louco de raiva e falou: não, ele não pode ficar trancado lá no sótão. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quartinho para ele lá em cima, só que tem que ter uma janela para ele poder ficar olhando o movimento lá na rua. Olhando o movimento na rua. Só que aí os vizinhos continuaram comentando que quando eles olhavam lá na janela, lá em cima no sótão onde o boneco tava, que via ele se mexendo ali, via ele correndo pra lá e pra cá. Eles estavam sempre vendo, então tava todo mundo muito assustado. Então eles resolveram realmente trancar o boneco lá no sótão. Não tinha jeito, lá onde não tinha janela, onde ninguém ia ver, pra ele parar de perturbar as pessoas. Só que depois disso, depois de um tempo que eles trancaram o Robert lá no sótão, uns dias depois ele apareceu lá no quarto do Eugene do nada, sentado numa cadeira de balanço. Eu fiquei pensando, será que esse boneco, ele é irmão da Annabelle? Ou, sei lá, namorado da Annabelle? Em todo caso, o Eugene também muitas vezes ele surtava. Ele trancava a mulher dele lá no sótão, deixava ela lá alguns dias e depois ele soltava e dizia pra ela que foi o Robert que tinha prendido ela lá. Então depois que o Eugene ele morreu, isso foi em 1974, a casa ela foi locada, né? A esposa do Eugene alugou a casa e foi morar com os pais. E ela deixou o Robert lá. Mas no contrato de locação, ela colocou uma cláusula dizendo o seguinte: que o Robert deveria sempre permanecer como o único ocupante do quarto do sótão. Caso contrário, caso isso não acontecesse, o contrato ele seria anulado. E tudo isso até a morte dela, que foi em 1976. Mas então, se vocês acham que a história acabou por aí, vocês estão enganados. Um tempo depois, uma outra família comprou a casa quando a esposa do Eugene morreu e eles tinham uma filha de 9 anos. E essa filha, ela encontrou o boneco Robert e ela se apaixonou pelo boneco, ficou sendo também o melhor amigo dela. E daí vocês podem imaginar, começou a acontecer as mesmas coisas, tudo de novo. O que dizem que acontecia com o Robert era o seguinte: dizem que um dos empregados ali da família Otto, né, tinha feito um voodoo nesse boneco
porque ele queria esse empregado queria se vingar da família pelo fato dos patrões não tratarem bem os empregados. Então ele fez um voodoo para se vingar. E conta também a lenda que esse tipo de encantamento de voodoo, ele envolve cristais pequenos, e esse cristal ele roubaria a energia da alma da pessoa, do dono do objeto. No caso, seria do Eugene. Então essa nova família, ela acabou trancando o Robert num baú. E dizem que talvez pelo fato de tê-lo trancado nesse baú, ele meio que tenha perdido as suas forças. Então ele já não conseguia mais fazer as peripécias, né, que ele fazia. Então um tempo depois eles acabaram, a história ficou cada vez mais conhecida, e eles mandaram esse boneco para um museu. Então lá nesse museu, ele é conhecido como o boneco amaldiçoado de Key West. Então dizem que lá nesse museu ele tá sempre mudando de posição. Dizem que um dia ele tá numa posição, no outro dia ele tá em outra posição. Os empregados dizem que as luzes piscam do nada, apaga e acende do nada. Diz que a caixa lá onde ele fica, que é uma caixa de vidro, diz que ela faz barulhos. Do nada ele cai, bate no vidro, ele fica sentado tipo numa cadeira, tipo Annabelle mesmo, e do nada ele cai e bate no vidro. Então as pessoas vivem sempre assustadas com esse boneco lá nesse museu. E essa foi a verdadeira história do Chuck, que na verdade é o Robert. O que vocês acharam dessa história, hein, gente? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e qual que é a outra história que vocês querem que eu conte, assim, de história verdadeira de filmes, assim, que vocês querem que eu conte pra vocês. Deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Vou estudar e trago tudo, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me ajudar, já sabe como, né? Beleza? Então é isso, não esquece, compartilha também pra me ajudar, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Até a próxima segunda, até o próximo caso. Tchau!